Olá! Eu venho falar um pouquinho sobre um comentário no nosso canal do YouTube, bastante simpático, que fala sobre o tópico multitalentos. Em outras palavras, essa pessoa expõe que esse grupo, dos multitalentosos são tidos como pessoas instáveis, pessoas superficiais, pessoas que não são capazes de se aprofundar em um determinado tema e, por consequência, são tidas como menos capazes e menos profissionais. E é claro que dentro desse contexto elas levam desvantagem no mercado de trabalho. Muito bem. Bem, o que seriam essas pessoas multitalentos? Seriam pessoas que ao longo da sua vida se dedicam mais a adquirir uma diversidade de conhecimentos. Mas isso não quer dizer que os multitalentos sejam superficiais. Acontece que o foco está no conhecimento complementar. Esse é o ponto. E essa perspectiva confronta com a perspectiva de um outro grupo de pessoas que seriam aquelas que dedicam a sua vida ao aprofundamento, não é? A levar à excelência um único tema. E esse segundo grupo que eu acabei de dizer, ele é tido na nossa sociedade no momento como de alto valor. Acontece que uma forma de adquirir e trabalhar o conhecimento não deveria anular e nem diminuir, nem denegrir uma outra ou outras formas de se adquirir e trabalhar os conhecimentos. Não é? Então, essa balança que está com o peso errado. Na realidade, a natureza aposta na diversidade. Até algum tempo atrás, historicamente falando, não é? Por exemplo, no romantismo, a ideia de que os conhecimentos são complementares parece que era um pouco mais presente. Eu me lembro muito bem de um grande gênio da música, não é? O Robert Schumann, que ele colocava nas suas obras, nos seus dizeres, muito frequentemente o exemplo de que o conhecimento seria como uma luz que passa por um prisma, não é? Ela vem em uma cor uniforme, em uma cor só, branca, e quando ela passa por um prisma, não é? Essa luz única, de cor única, se revela de várias cores, não é? Então ele quis dizer que um conhecimento, ele parece, mas ele nunca é único, ele está sempre envolto a uma série de conhecimentos. Isso é um pensamento tão sábio e tão real no nosso mundo, né? É uma pena que de um tempo para cá parece que se perdeu um pouco. Inclusive eu vou contar aqui um pouco da minha experiência pessoal. Quando eu comecei a observar um pouco melhor a mentalidade do mercado de trabalho, das pessoas aqui na Alemanha, e isso também se estende a alguns países europeus, a valorização desse conjunto de conhecimentos, não é? Isso foi um ponto assim para mim bastante interessante quando eu me confrontei com isso, ao ver que essa gama, essa união
de conhecimentos era valorizado muito diferentemente do que eu era acostumada a ver no Brasil, não é? Então, de repente, eu me deparei com pessoas contratadas para um determinado cargo que, na realidade, a sua formação maior não tinha nada a ver com o cargo, não é? E elas estavam sendo contratadas exatamente pelo conjunto, pela gama da formação dela, e não pela especificidade de uma formação ligada ao cargo que ela iria exercer. Então, por exemplo, uma pessoa que estava sendo contratada para marketing, na realidade tinha pouquíssima formação em marketing. O que ela tinha era uma formação sólida em sociologia e também uma formação também acadêmica em letras, e estava sendo contratada para trabalhar em marketing. Olha só que legal, né? Então, qual era a mentalidade? A mentalidade era que, bom, essa pessoa, ela sabe sobre sociologia, ou seja, ela conhece muito bem a estrutura social, o que pensam essas estruturas, não é, como elas se relacionam, né, a linguagem entre si. E essa pessoa também tem um grande domínio da língua, não é? Ela sabe escrever muito bem, ela sabe persuadir através da escrita muito bem. E esses conhecimentos juntos, não é? Mais a experiência de vida, vai cair melhor para o cargo que ela vai exercer do que uma pessoa que só tivesse estudado marketing especificamente. Olha só que mentalidade, gente, muito diferente, não é? Eu me surpreendi na época positivamente, e é claro que não era um caso único, né? Vi também pessoas conhecidas do nosso, como é que chama? Do nosso meio, né? Nosso círculo de amizades, também sendo contratada, por exemplo, para o cargo administrativo, né? E que também lidava com pessoas e que também tinha uma formação em filosofia, em letras. Quer dizer, o mercado de trabalho aqui, ele vê muito mais essa globalização, essa gama de conhecimento. E, aliás, não só isso, como também a questão da experiência de vida da pessoa, não é? No momento se fala bastante de etarismo no Brasil. Não é que aqui não tenha, tem também de certa forma, mas eu vejo que há uma diferença enorme de mentalidade nesse quesito de ver o valor de uma experiência de vida, não é? Quando você trabalhou já durante toda a sua vida, todo esse conhecimento e até essa diversidade de conhecimentos, isso tem um outro valor, e isso tem uma outra qualidade no seu trabalho. Isso é muito claro. Eu senti isso na pele quando eu fui fazer uma formação sobre educação, não é? E que haviam bastante jovens, não é? Assim, bem jovens mesmo, em torno de 20 anos, e haviam outras pessoas, né, muito mais maduras, de 45 para cima, e estávamos fazendo a mesma formação. E como os professores valorizavam e tinham essa mentalidade e viam que o nosso poder de absorção, ou seja, o poder de absorção e de como trabalhar um tema, era muito mais profundo, muito mais maduro do que uma pessoa muito mais jovem, que ainda não teve toda aquela experiência de vida, não teve nem tempo de angariar
todo aquele conhecimento, né? Então eles falavam muito frequentemente sobre a bagagem de vida, não é? Então eu creio que isso é uma questão de mentalidade e também de amadurecimento até da forma como o mercado trabalha, não é? Tanto na questão da idade, da experiência de vida, né? Quanto na questão da variedade de conhecimentos, que seriam essas pessoas que têm mais uma tendência, não é, a trabalhar os conhecimentos na diversidade, de complementar os conhecimentos. Né? Não quer dizer que a pessoa vai aprender um pouquinho só e deixar, não quer dizer isso, quer dizer que ela vai aprender aquilo, ela vai absorver aquilo, só que ela tem uma tendência em complementar esse conhecimento com outros conhecimentos. Não é? E é essa a riqueza dela, é esse o foco da riqueza dela, não é? E eu penso que agora, com a nossa nova oportunidade tecnológica, não é, que tudo é muito mais interligado, tudo funciona muito mais rápido, tudo muda muito mais rápido, que essa nova perspectiva, né, esse novo blick, que ele não vai tardar muito a chegar também em outros países, não é? E que esse conjunto de variedade é extremamente valioso, são pessoas versáteis, versatilidade e criatividade também, não é? Capazes de combinar tudo bastante rápido e bastante criativamente. E como que o mercado de trabalho pensa que isso não é valioso? É claro que é valioso. As duas formas são valiosas, não é? E quem disse que há só duas formas? Não é? Quem disse que uma pessoa multitasking também não pode ser altamente aprofundada em um tema só? Não é? E assim como a mentalidade de que uma pessoa que leva um tema à sua excelência durante toda uma vida, que ela só sabe aquilo. Isso é a maior burrice do mundo. Claro que não. Isso, aliás, é impossível, não é? Não esquece o seu like se você gosta também de conversar comigo, de falar sobre esses temas, e se inscreve no canal, que no momento tem muita gente que não está se inscrevendo no canal. Beijos e até a próxima!